Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta semana estudaremos a lição de número 20, que tem como título muito especial, A Família Feliz. Que a bênção de Deus e a orientação do Espírito Santo nos acompanhe neste momento. O versuário da lição diz assim, no Provérbios 24, verso 3, com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Muito importante esse provérbio, usando a sabedoria, usando o entendimento para estabelecer uma casa, um lar. A primeira pergunta nos diz assim, o que deve ser preservado em torno de cada família? Então, o que deve ser preservado em torno de cada família? Vamos aqui no Provérbios 11, verso 13, diz assim, o que anda mexericando revela segredos, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Então o provérbio aqui é muito interessante, que anda de mexerico, que anda falando, né? Isso não é bom diante de Deus. Aqui no livro Lar Adventista, irmão, na página 117, diz assim, há um círculo sagrado em torno de cada família, que deve ser preservado. Nenhuma outra pessoa tem o direito de entrar neste círculo. Marido e esposa devem ser tudo um para o outro. A esposa não deve ter segredos que guarde do marido e permita que outros conheçam. E o marido não deve igualmente ter segredos para com a esposa e torná-los conhecidos de outros. O coração da esposa deve ser a sepultura das faltas do marido, e o coração do marido a sepultura das faltas da esposa. Nunca deve nenhum nem outro permitir gracejos à custa dos sentimentos do parceiro. Há um círculo sagrado em torno de cada família, que deve ser preservado. Nenhuma outra pessoa tem o direito de entrar nesse círculo. Nem o marido, nem a esposa permitam que outros compartilhem das confidências que somente a eles pertencem. Ciência do Bom Viver 361, muito importante, né? Que numa família, num casal, existe essa particularidade. É chamado círculo sagrado. Ninguém deve intrometer-se no meio dele, né? Ninguém deve ali se envolver com as questões pessoais de cada família. Aqui ela diz ainda que esse ciclo é sagrado, deve ser preservado. Nem pai, nem mãe, nem cunhado, nem cunhada, quem quer que seja, deve se envolver com a vida particular de uma família, de um casal. Interessante aqui que ele diz que ninguém tem direito de entrar nesse ciclo. A pessoa pensa, eu tenho direito, eu sou fulano, sou ciclano, sou pai, sou mãe, sou sogro. Não, ninguém tem direito. A única pessoa que tem direito de entrar nesse ciclo é Jesus, é Cristo. Se alguém quiser pedir uma opinião, se alguém quiser pedir um conselho, aí é outro particular. A pergunta de número 2 diz assim, que imprudências serão evitadas a fim de preservar o círculo sagrado? Na continuação do provérbio, 16 a 17, diz assim, no capítulo 11, a mulher aprazível obtém honra, e os homens violentos obtêm riqueza. O homem bondoso faz bem à sua própria alma, mas o cruel faz mal a si mesmo. Então aqui fala no provérbio do homem bondoso, do homem aprazível, do homem violento também, do homem que ele faz bem à sua própria pessoa, né?
Aqui no Lar Adventista 177 nos diz assim: não deve jamais, marido ou mulher, quer por brincadeira ou por qualquer outro meio, queixar-se um do outro para outras pessoas, pois da prática frequente desta imprudência, o que pode parecer uma brincadeira perfeitamente inocente, acabará em conflito entre ambos e talvez em afastamento. Tem-se me mostrado que deve haver uma sagrada proteção em torno de cada família. Importante, né? Quando haver uma imprudência, quando haver uma desavença, quando haver uma coisa contrária na vida de uma família, na vida de marido e mulher. Diz que nem por brincadeira, né? Um deve se queixar do outro, um deve falar mal do outro, né? Então isso aqui é muito importante na vida de uma pessoa, de um casal, que não pode haver assim um terceiro, né? Que nem por brincadeira, ela diz aqui, um terceiro se envolver, isso eu quis dizer. Ninguém deve se envolver na vida de um casal. Agora, se alguém se envolve, acabará em conflito, como ela diz aqui. Se um terceiro se envolve, por certo haverá conflito e do muito grande. Então, que Deus nos ajude, né? Que essa proteção, essa sagrada família possa ter a comunhão e a orientação de nosso Pai Celestial. A terceira pergunta, irmão, diz assim: qual é a causa principal da divisão e discórdia na família? Então, qual é a causa da discórdia, né, dos problemas que existe entre a família? No livro de Provérbios 3:33, Salomão diz assim: maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação do justo. Importante que o ímpio tem a maldição de Deus, não obedece a Deus, não guarda seus mandamentos. Mas o justo aqui, ele tem uma benção, diz aqui, a casa dele é abençoado, a casa do justo. Na nota, no livro Lar Adventista 179 diz assim: a causa da divisão e discórdia na família e na igreja é a separação de Cristo. Aproximar-se de Cristo é aproximar-se um dos outros. O segredo da verdadeira união na igreja, na família, não é a diplomacia, o trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer dificuldades. Embora haja muito disto a ser feito, mas a união com Cristo. Muito importante, né? Muito clara aqui qual é a principal causa da divisão e a discórdia na igreja, é a separação da pessoa de Cristo na nossa vida, né? Então, quando nós nos aproximamos de Cristo, nós vamos aproximar-nos um do outro. Isso é fatal, né? Isso é uma coisa muito grande, é a união, nossa união com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, né? É que nos ajuda também a vencer toda a discórdia, toda a contenda, todo mal entendido, né? Então, nenhum esforço humano, diz aqui, né, pode vencer a dificuldade, mas só a união com Cristo, nosso eterno e suficiente Salvador. E Deus, Pai, Filho, o Filho almeja muito que temos essa união com Ele, como teve Enoque e muitos outros patriarcas. Vamos na sequência, a pergunta de número 4. Como os casais devem reconhecer ao nascer-lhes filhos? Não, como é que os casais devem reconhecer quando nasce um filho, né? Aqui no Salmo 128, se eu não me engano, é os chamados Salmos da Família. 128, Davi diz assim, o verso 1-4. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e se irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveiras ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Muito bonito o salmo, né? Que feliz, bem-aventurado é feliz. Feliz todo aquele, né? Aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, será bem-sucedido no trabalho, será bem-sucedido
com a sua família, né, no interior da sua casa. E assim será abençoado o homem que teme nosso Pai Celestial. Ciência do Bom Viver, 356, e Lar Adventista 159 nos diz assim: aquele que deu Eva a Adão por companheira, ordenou que homens e mulheres se unissem em santo matrimônio para constituir famílias cujos membros, coroados de honra, fossem reconhecidos como membros da família celestial. Os filhos são herança do Senhor, e lhes somos responsáveis pela administração de sua propriedade. Trabalhem igualmente os pais para a família com amor, fé e oração, até que possam ir a Deus com alegria dizer: eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Isaías 8, verso 18. Muito importante, então, né, que deve reconhecer que Deus tem um plano aqui, né? Que a pessoa case em santo matrimônio, reconheça a sua união diante de Deus e Pai Celestial, né? E ali todos devem constituir o ser humano uma família legalmente diante de Deus, né? E quando vem os filhos, deve ser agradecido, saber administrar. Diz que os filhos não é nosso. Os filhos são uma propriedade de Deus, nosso Pai Celestial. Então todos, né, deve trabalhar igualmente os pais para que a família tenha amor, fé, né, e possamos reconhecer, né, que os filhos não são nossos, são uma herança de Deus, para que possamos criá-lo no temor da sua santa e divina palavra. A pergunta de número 5, meus irmãos, fala assim: como é um lar sem filhos? Então aqui já começa a dizer, né, que uma família ela tem que constituir-se de homens e mulheres, mas também deve haver as bênçãos de Deus, os frutos de Deus, que é os filhos. Então aqui nos falou como é que é um lar sem filhos. Aqui no livro do Gênesis, capítulo 30, verso 1, verso 2, diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dai-me filhos, senão eu morro. Então acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: porventura estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Então era essa a situação de Jacó com as suas mulheres. Raquel, né, era a sua mulher predileta, ela queria filhos. E Deus disse: eu não tenho culpa de você não dar filho, né? Então aqui diz como é que é o lar sem filho. Vamos ver aqui a Pena Inspirada. O que a Pena Inspirada nos orienta? Lar Adventista 159. Bem poucos reconhecem os benefícios do cuidado, da responsabilidade e experiência que as crianças proporcionam à família. Muitos têm grande família vivendo sem disciplina. Os pais estão negligenciando o precioso encargo e sagrado dever, que, se fielmente cumprido no temor de Deus, habilitaria não apenas os filhos, mas eles mesmos para o reino dos céus. Mas uma casa sem criança é um lugar desolado. O coração dos que nela reside está em perigo de se tornar egoísta, de acariciar amor pela própria comodidade e consultar os próprios desejos e conveniência. Atrai compaixão para si mesmo, mas tem pouco para conceder a outros. O cuidado e a afeição por crianças depende remover a aspereza de nossa natureza. Faz-nos ternos e compassivos, influi no desenvolvimento dos mais nobres elementos de nosso caráter. Muitos estão enfermos física, mental e moralmente, porque sua atenção está voltada quase que exclusivamente para si mesmos. Pode ser salvo desse estado de estagnação pela sadia vitalidade
das mentes mais novas e diversificadas e a incansável energia das crianças. Primeira parte da lição, eu queria fazer um pequeno comentário aqui, os benefícios, né, de uma criança dentro de casa, aqui, né, de que essa criança ela pode trazer muita experiência para a vida daquele casal. E os pais não devem negligenciar o seu dever, né, de ensinar um filho, uma criança, no temor de nosso Pai Celestial. Então, acho que já todos seriam tão habilitados, né, se o pai ensina, ele mesmo, as crianças, serão habilitados no temor de Deus para conseguir o reino de céu. E uma casa sem uma criança, ela diz aqui que é um lar desolado, né? Então é importante, né, atentarmos aqui para os conselhos, cada um, né, faz sua experiência com Deus, entendeu? Antigamente, como lemos aqui, os patriarcas tinham 12, 15, tinha muitos filhos, muitas crianças, né? E entre as suas esposas tinha muitos problemas, que eles praticavam a poligamia. A poligamia é o homem que tem mais de uma mulher, né? Tem mais de uma mulher, assim eles tiveram muitos problemas, né? E aqui nos fala, né, que um lar, né, onde não resiste, está em perigo de tornar-se um lar onde não tem uma criança, toda uma pessoa egoísta, né, acariciando o amor a si mesmo, comodidade, desejos próprios, né. Então, que Deus possa orientar a vida de cada um. O que faz uma criança dentro de casa, né? Acho que ela tira ali aquele mau gênio, aquele mau humor, aquele mau comportamento na pessoa, né? Então é muito importante, né, uma criança dentro de casa que tire a nossa atenção das coisas do mundo, né? E nos ajuda até na nossa formação de nosso caráter, né? Mas que diz aqui, muitos estão enfermos, físico, mental e moralmente, porque sua atenção está voltada quase exclusivamente para si mesmo, né? Como é que existia, né, no tempo da irmã White, 1800 e pouco, essa situação, né, entendeu? Mas que Deus possa dar sabedoria, orientação, e cada um, né, tem que ver o limite da sua vida. A pergunta de número 6, meus irmãos, diz assim: como é um lar com filho demais, agora no tempo do filho? Bem, estudamos a pergunta quinta, falava sobre 100 crianças, 100 filhos é o jeito. E com demais filhos, né, ter ali 10, 5, 6, 7, 8 filhos, como é que é essa casa com bastante crianças? O apóstolo São Paulo, aqui em sua carta, 1 Coríntios, diz assim, capítulo 7, verso 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abreveia, pelo que, doravante, os que têm mulher, sejam como se não tivessem. Os que choram, como se não chorassem, e os que folgam, como se não folgassem, e os que compram, como se não comprassem. Agora vamos pular para o 35. E digo isto por proveito vosso, não para vos enredar, mas para que o decente, mas para que é decente, e a fim de poderes edificar-vos ao Senhor sem distração alguma. Então, esse conselho do apóstolo São Paulo está dizendo, né? A pessoa tem que ter muito cuidado em encher a casa de filhos, né? Porque ele diz aqui, né, como o tempo se abreveia, né? O tempo se abreveia, muitos que choram como se não chorassem, folgam como se não folgassem, que compram como se não comprassem. Enfim, no mundo em qual nós vivemos, né? Deve ter muito cuidado, prudência. Aqui ele já fala das perseguições, né? Da situação religiosa que o cristão pode enfrentar, né? Numa crise, numa dificuldade. A pessoa tem 4, 6, 8 filhos. É um problema sério, né? Porque todos merecem nossa atenção, cuidado e amor. Lar Adventista 162 diz assim: a paz que, sem considerar se pode ou não sustentar uma grande família, enche a casa com esses pequeninos seres desajudados, que dependem inteiramente dos pais para instrução e cuidado. Isto é um grave erro, não apenas para com a mãe,
mas também para com os filhos e a sociedade. Então a paz, a paz que sem consideração, né, sem medir a consideração ou o sustento financeiro, né, enche a casa, né, de pequenos, enche a casa de criança, né, tudo sem instrução, sem orientação, sem educação, sem condição nenhuma. Ela fala isso de um grave erro, muito grande o erro, né, de mãe e pai, né? Então, enche a casa, mas também para com a sociedade. Esse erro não só para a família, mas como também para a sociedade, né? Como é que vamos enfrentar? Tenho 6 filhos, 8 filhos, uma condição precária. Como é que vamos ver? Então, esse é um lar que tem filho demais. Na sequência, 163 do lar adventista. Os pais não devem aumentar a família mais depressa do que possam os filhos serem bem cuidados e educados. Uma criança nos braços da mãe cada ano é para esta grande injustiça. Isto debilita e não raro destrói o prazer social e aumenta a miséria doméstica. Rouba os filhos daquele cuidado, educação e felicidade que os pais sentem dever propiciar-lhes. Olha que importante, né? Aumentar a família depressa, né? Ter muitos filhos, de colocar, né? Colocar ano a ano um filho no braço de uma mãe. Isso aí ela fala que aumenta a miséria doméstica, né? Rouba os filhos dos cuidados. Então não é aconselhável, né? Hoje em dia, qual vivemos a situação, no fim dos tempos, né? Aumentar muito as famílias. Né? Hoje em dia a sociedade já mudou, né, irmão? Hoje a sociedade não passa de 2, não tem a mínima condição, né? A pergunta lhes compete fazer. A pergunta que lhes compete fazer é: estou formando uma família para fortalecer a influência e engrossar as fileiras dos poderes das trevas? Ou eu estou suscitando filhos para Cristo? Se vocês não governarem seus filhos e não lhes modelarem o caráter, de modo que correspondam aos reclamos de Deus, então, quanto menos filhos tiverem para sofrerem as consequências de uma educação defeituosa, tanto melhor para vocês, seus pais, e melhor para a sociedade. Então, era o conselho da época que ela dava, né? Para que tanta criança? Engrossar as fileiras, está aqui engrossar a fileira dos poderes das trevas, que situação difícil, né? Então hoje é muito difícil, né? Muito difícil colocar bastante criança no mundo. Quem tem educação religiosa, educação escolar, tem educação moral, tem a sociedade aí que está cada vez mais ficando difícil, especialmente entre as crianças, juventude, está muito difícil, as escolas, de modo geral, o mundo, né? Então ela diz aqui, ela diz que mesmo engrossar as fileiras para o poder das trevas, ou suscitar filhos para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Então o certo é, cada um tem que pensar por si, tem que estudar a situação quando colocar uma criança no mundo, que dirá 6, 8 crianças no mundo. Pergunta de número 7 vem dizendo assim, meus irmãos: qual é o método mais indicado a fim de que o casal não se encha de dificuldade? Agora o capítulo 7 de 1 Coríntios, de 1 até o 6, diz assim: ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, tenha cada homem sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido. O marido apegue à mulher o que lhe é devido, e o mesmo modo a mulher ao marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos enganeis uns aos outros, senão, de comum, não vos negueis uns aos outros, senão, de comum acordo,
por algum tempo, a fim de vos aplicar de oração e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo isto, porém, como que por concessão e não por mandamento. Que conselhos, né, importantes para um casal aqui, quando diz aqui o apóstolo São Paulo, né, diz que bom seria que o homem não tocasse na mulher por causa da prostituição, por causa dos adultérios que se existe, por causa de toda essa forma conjugal, cada um tenha a sua própria mulher. Quem diz que nenhum tem domínio sobre o seu próprio corpo. E se alguém quiser se obster de uma relação conjugal, íntima com Deus, ele diz aqui, tem que orar, pedir consentimento, mas depois que volte, para que o diabo não possa tentar o nosso coração, né? Para que o diabo não possa, né, vir outra vez aqui pela nossa incontinência, né? Então o diabo sabe da necessidade do homem e da necessidade da mulher também, né? Agora vamos aqui a nota, está no segundo testemunho, 472, ou o primeiro testemunho seleto mundial, que é mais fácil, né? 267. Muitos pais não obtêm o conhecimento que deviam de sua vida matrimonial. Repito, muitos pais não obtêm conhecimento que deviam em sua vida matrimonial. Não aguardam para que Satanás não se aproveite deles, controlando-lhes a mente e a vida. Não vê que Deus requer que eles controlem sua vida matrimonial, evitando qualquer excesso. Bem poucos, porém, sente ser um dever religioso reger as próprias paixões. Uniram-se em matrimônio ao objeto de sua escolha. E daí, raciocínio que o casamento santificado, a condescendência com as paixões inferiores. Mesmo homens e mulheres que professam piedade dão rédeas soltas suas paixões de concupiscência e nem pensam que Deus os considera responsável pelo dispêndio da energia vital que lhes enfraquece o poder na vida e enerva-lhes todo o egoísmo. Então aqui o apóstolo, aquela nota, aliás, é muito clara que a irmã está falando, né? Que muitos pais não obtêm nem um pouquinho de conhecimento que deve ser uma vida conjugal, uma vida matrimonial, né? E muitas vezes não se guardam, né, para que Satanás possa aproveitar dele. Então, se a gente não se guardar, se a gente se precaver, o diabo pode nos usar nas nossas intimidades com as nossas esposas. Isso que ele quer. E todos aqui tem que ter controle, né? Tudo aqui deve que evitar disso aqui, o excesso numa vida conjugal. Enfim, a temperança, né? Existe a temperança em todo sentido. Homens e mulheres que se unem em matrimônio, já diz aqui. Homens e mulheres que professam piedade dão rédea solta, né? Vivem como se fosse uma paixão, uma concupiscência sem controle, né? Assim Deus diz que Deus quer nos dar o domínio de todas as coisas, pessoalmente na nossa vida íntima, né? Diz que enfraquece, dispêndio de energia vital. Importante isso daqui, né? Em tudo, a inspiração nos orienta como devemos honrar o templo que é o corpo que pertence ao Espírito de Deus, né? Então que Deus possa, cada um, né, ter o domínio de si, cada um tem que procurar fazer o melhor para a honra e glória de Deus. A pergunta 8 diz assim: por que os casais que vão ao excesso põem em perigo a felicidade
da família. Então, o excesso é aquilo que nós sabemos, é uma vida conjugal, uma vida íntima desenfreada, né? Uma vida íntima sem controle. O apóstolo São Paulo 13, verso 4, será que Paulo vem dizer? Que diz assim, Paulo, né? O amor é sofredor e benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, nem se ensoberbece. Fala do amor, né? E o amor, diz aqui, é a essência da obra do Evangelho, né? Benigno. O amor não é invejoso, o amor não se gloria, o amor não se subembebece, né? Aqui no livro, no segundo volume, 474, o primeiro testemunho seleto mundial, 269. Homem algum amará verdadeiramente sua esposa quando ela se submete pacientemente e torna-se sua escrava e servir as suas depravadas paixões. Em sua passiva submissão, ela perde o valor que outrora possuía aos olhos dele. Ele a vê degradada em tudo quanto era elevado para um baixo nível. E não demora a que suspeite que ela se submeta com a mesma passividade a ser degradada por outro, assim como por ele. Duvida-lhes da constância e pureza, cansa-se dela e busca novos objetos para despertar e intensificar suas paixões infernais. A lei de Deus não é considerada. Tais homens são piores que os animais. São demônios em forma humana. Não reconhece os elevados, enobrecedores princípios do amor verdadeiro e santificado. Muito importante essa primeira parte aqui dessa lição, pergunta 8, né, que fala sobre aqueles que vão ao excesso. Então, aqui já é algo muito particular, algo muito assim pesado, né, para um cristão, uma pessoa que quer ter uma vida conjugal, íntima, de maneira como tem o ímpio aí fora, né? De maneira como se faz um filme de baixa moral. O irmão entende o que eu quero dizer, né? Então diz aqui que ele pega a esposa e faz a esposa de escrava, né? E isso aí não é, né? Se aos olhos de Deus, é uma degradação muito grande, né? Que cristão é esse, né? Então ela diz aqui que devemos, né, dar vazão, ou dar impulso a essas paixões infernais, né? E é desconsiderado a lei de Deus, né? A veneração do matrimônio no leito, né? Não reconhece os princípios do respeito do verdadeiro amor. Na continuação, diz aqui, né, a esposa também passa a sentir ciúme do marido, suspeita que tivesse ele oportunidade, com a mesma prontidão, dirigiria a outra, da mesma maneira que a ela, suas atenções amorosas. Percebe que ele não é controlado pela consciência ou pelo temor de Deus. Todas essas santificadas barreiras são derrubadas pelas paixões concupiscentes. Tudo quanto no marido é de natureza divina torna-se servo da sensualidade baixa e embrutecedora. Importante, né? Assim como o marido desconfia de uma mulher, que ela pode fazer o que faz com ele, com outro homem, como ela pode ser fácil, né? Como diz aqui, anota aqui. Assim também a esposa também acha que o marido pode, né? Ele pode fazer, obtendo a oportunidade, ele pode se dirigir a outra pessoa, da mesma forma como ele se dirige a ela, né? Assim, tem que haver uma percepção do controle, né, dessas chamadas paixões baixas, né, como diz aqui a pergunta, né, o excesso dessa situação conjugal e íntima de
um casal. Mas que Deus nos ajude que essa situação que ela comenta não possa existir sobre aquele que está esperando para a transladação do céu. A pergunta de número 9 diz assim: que espécie de marido não se deve ser? Então agora aqui vamos a outro assunto. Que espécie de homem, marido, nós como marido não devemos ser? Aqui no Provérbios 5, 18 e 19, vamos ler aqui o que Salomão nos tem a dizer com a sabedoria vinda do céu. Seja bendito o teu manancial, alegra-te na mulher da tua mocidade, como coça amorosa e graciosa cabra montesa. Sacia-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se encantando perpetuamente. Então a mulher deve ser sempre a paixão do homem, né? Pelo que deve ser a paixão do marido, né? Então diz aqui nós vamos no Ciência do Bom Viver 374. O esposo e pai retraído, egoísta, despótico, não somente é infeliz, como lança sombra sobre todos que o cercam em casa. Ele há de colher resultados, vendo a esposa desalentada e doentia, e os filhos manchados pelos desagradáveis traços de seu próprio caráter. Que é importante, né? Que não deve ser um marido assim, egoísta, uma pessoa despótica, né? Uma pessoa que lança sombra, lança desânimo sobre a família de um modo geral, né? Então diz que a esposa doentia, né, aqui, o resultado é isso aí, né? E os filhos manchados pelo desagradável traço de um caráter egoísta e retraído. Meu irmão, seja bondoso, paciente e longânimo. Lembre-se de que sua esposa o aceitou como esposo, não para que sobre ela dominasses, mas para que ele fosse o arrimo, o amparo. Não seja despótico nem autoritário. Não exerça sua grande força de vontade para obrigar sua esposa a proceder como deseja. Tá, meu irmão, seja bondoso, paciente, longânimo, né? Com a sua própria esposa. Aceite o que aceitou, né? Como a esposa aceitou como esposo. Então, quando uma mulher nos aceita, quando a esposa aceita, ela pensa que ela não pode ser uma pessoa cruel, diz aqui. Então, ela se manifesta, é um arrimo, é um amparo. Muitas vezes ela fala essa palavra despótico, uma pessoa autoritária, né? Uma pessoa má, sanguinária, né? Não exerce a sua grande força de vontade para obrigar a esposa a proceder como lhe deseja, né? Então não é escrava do esposo. Muitos homens amam a sua esposa, mas são egoístas demais para manifestá-los. Estão possuídos de dignidade e orgulho falso, e não mostrarão por palavras e atos o amor que têm. Existem muitos homens que nunca sabem como o coração de sua esposa anseia por palavras de terno apreço e afeto. Sepultam seus queridos, afastando-os de sua vista, e queixam-se da providência da providência de Deus que os separou de seus companheiros, ao passo que, se lhe fosse possível observar a vida íntima desses companheiros, veriam que seu procedimento foi a causa da morte prematura deles. A religião de Cristo nos levará a ser bondosos e corteses, e não tão obstinados em nossas opiniões. Deve morrer para o eu e considerar outros melhores que nós mesmos. Muito importante aqui essa parte dessa lição, né? Com relação o homem com a sua esposa, né? Diz que aqueles que não manifestam a brandura, não manifestam aqui, né, o amor, a compaixão,
mas são pessoas egoístas, né? E homens que nunca dão uma palavra de apreço para sua esposa, diz aqui, sem afeto, né? Muitas vezes morre, irmão, morre, né? E quando ela se afasta, ela diz que foi o procedimento dele duro, cruel, que nos separou, né? E morre prematuramente o homem, né? Então já tem um legado muito grande que morre mais homem do que mulher, né? E assim a religião de Cristo, né, nos levará a ser mais bondoso e cortês, não tão obstinado. Então somente a religião de Cristo, Cristo no coração, que pode tornar uma pessoa rude, uma pessoa egoísta, pode tornar-se uma pessoa amável. A pergunta de número 10 diz assim: que espécie de esposa não se deve ser? Então, na pergunta 9, falamos sobre a espécie do marido, e agora aqui fala da espécie da esposa, que tipo de mulher, que tipo de esposa não se deve ser. 10:19 do provérbio: na multidão das palavras não falta transgressão, mas o que refreia seus lábios é prudente. Na multidão de palavras não falta pecado, transgressão, né? Agora diz aqui a nota: muitos lares tornam-se infelizes pelas reclamações inúteis da dona de casa, que abandona desgostosa as simples tarefas de sua despretensiva vida doméstica. Ela olha para os cuidados e deveres de sua condição com durezas, e aquilo que se feito com alegria não seria apenas agradável e interessante, mas proveitoso, torna-se a pior servidão. Agradável e interessante, mas proveitoso, torna-se para sua pior servidão. Ela considera com repugnância a escravidão de sua vida e imagina ser um mártir. Quero repetir aqui essa leitura. Diz assim: muitos lares tornam-se infelizes pelas reclamações inúteis da dona de casa, que abandona desgostosa as simples tarefas de sua despretensiosa vida doméstica. Ela olha para os cuidados e deveres de sua condição como dureza. E aquilo que, se feito com alegria, não seria apenas agradável e interessante, mas proveitoso, torna-se a pior servidão. Ela considera com repugnância a escravidão de sua vida e imagina ser uma mártir. Credo, que situação difícil, né? Quando a pessoa reclama da casa, do serviço da casa, de sua obrigação, de sua tarefa, né? Tem muita dureza, né? Acha muito difícil, né? Ao passo, diz aqui ao passo, né, que ela deveria considerar essa repugnância, essa coisa tão duro que é tomar conta da obrigação que cada mulher tem, assim como o homem também, né? Então ela diz aqui, ela imagina ser mártir pela sua dureza e sua servidão com seu próprio lar. Os olhares, o tom de voz, os atos, tudo tem sua influência para fazer ou pôr a perder a felicidade da vida familiar. Eles moldam o temperamento e o caráter dos filhos. Inspire confiança e amor, ou o destrói. Por essas influências, todos se tornam melhores ou piores, felizes ou infelizes. Devemos à nossa família o conhecimento da palavra, transformando em vida prática tudo quanto nos é possível ser para purificar, iluminar, confortar e animar os que nos estão ligados por um laço de família deve ser feito. Então aqui a pergunta é que o olhar,
o tom da fala, né? Diz que tudo tem uma influência muito grande para a felicidade da família, né? Então, uma esposa, uma senhora que toma conta da casa, né? Ela deve fazer por amor, né? Deve cuidar de sua casa por amor, não por uma obrigação. Acho que tudo isso influencia, né? Tudo isso aqui influencia a felicidade da casa, né? A felicidade da vida. E é uma transformação na vida prática, né? Então tudo quanto purifica, ilumina, conforta e anima, que estão ligados por laço de família, deve ser feito, né? Então, é o carinho, né? Pode-se dizer assim, o amor e também a dedicação que a pessoa tem com uma esposa, tem com o próprio lar e com os filhos que Deus lhe deu. Pergunta 11, a última pergunta, diz: como os pais atuarão caso desejem a felicidade e cultivar o amor dos filhos? Agora entra a relação de marido e mulher, que é os pais, né? Como devemos cultivar essa felicidade, como devemos prezar essa unidade. 8:34. Feliz é o homem que me dá ouvidos, velando cada dia as minhas entradas, esperando junto às ombreiras da minha porta. Então, feliz é o homem que dá ouvidos, né? Aqui no contexto, ele deve estar falando da felicidade, da sabedoria e do entendimento que Deus dá. Feliz é aquele que atenta para a sabedoria de Deus. Dai algumas das vossas horas de lazer a vossos filhos. Associai-vos com eles em seus trabalhos e folguedos. Conquistai-lhe a confiança, cultivai sua amizade. Dai alegria, né? De vez em quando tem que dar alegria aos filhos, lazer aos filhos, né? Quem tem filho, criança gosta muito de bosque, criança gosta muito de parque, criança não é o adulto, né? Que precisa de sair, né? Conhecer o que é a natureza. Essa obrigação, ela diz: dai algumas das vossas horas aos vossos filhos. Algumas horas devem ser dadas ao lazer dos filhos. Dedique os pais à noite à sua família. Ponha-lhe de lado os cuidados e perplexidades com os trabalhos do dia. Outra vez, à noite, né? Deve ser dedicado aqui, quem tem criança, né? Põe de lado a perplexidade, a correria, né? E dedicar-se à criança. Caso reunisse as crianças bem junto a si, mostrasse que as amam, manifestasse interesse em todos os seus esforços, mesmo em seus folguedos, tornando-se por vezes uma criança entre elas. Dá-lhes muita satisfação, eles granjeariam o amor e a confiança. E mais depressa as crianças respeitariam e amariam a autoridade dos pais e mestres. Muito interessante, o que as crianças esperam, né? Então deve se reunir as crianças junto de si, mostrando que ama, que gosta da criança, né? E diz aqui, mostrando ali o seu contentamento, folguedo, né? Sua alegria ali. E por vezes que essas crianças, né? Tornando muitas vezes uma criança entre elas, né? Então, a pessoa deve, às vezes, tornar-se, né? Tornar-se ter um sentimento de criança, para a criança perceber que ele também tem um sentimento de pequeno. E mais depressa as crianças iam respeitar a autoridade dos pais e dos mestres, que é os professores. Portanto, que o Senhor nos abençoe, nos dê sua graça. Todos aqueles, né? Todos aqueles que já formaram criança, já formaram família, né? Todos aqueles que têm família, têm criança, Deus possa lhe dar sabedoria, entendimento, paciência, né? Que a nossa casa possa tornar-se uma família feliz.
Deus abençoe a todos, dê sua graça, seu perdão. É meu desejo e oração a todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.